O Ibovespa está num momento decisivo. Se pensarmos, né, do início de 2020 até hoje, nossa bolsa, né, o Ibovespa está praticamente no mesmo nível. Mas tiveram alguns movimentos, alguns ciclos que impulsionaram ações e setores mais de 100%. E eu falei aqui de alguns casos desse. Esses ciclos, né, se a gente começar no início de 2020 começa para o Brasil com uma expectativa de retomada econômica, de melhora, né? O kit Brasil era a bola da vez, entretanto tivemos aí a pandemia que pegou tudo em cheio, e aí aquele movimento de aversão forte ao risco, né, de efeito manada, de desespero, que teve uma grande assimetria e oportunidades, mas logo depois algumas mudanças estruturais aconteceram, né, como aviação, e-commerce, tech, que fizeram ciclos aí dessas empresas subirem ou caírem fortemente. No final do ano, tivemos a mudança na política americana e um rotation, né? A gente viu um rotation do lado de velho investe que beneficiou muitas das nossas ações por aqui. E agora a gente está passando por um momento decisivo no mercado. Eu vou trazer um pouquinho hoje, né, esse ponto aqui, e esses pontos que eu estou trazendo aqui são pontos que impulsionaram setores e ações e que eles vieram do lado macro. Vou quebrar alguns exemplos aqui. Lógico que existem diferenças microeconômicas, entretanto existe um propulsor macro, né, que pega em cheio algumas ações e abre oportunidades, tá, pessoal? Eu estou falando aqui de uma estratégia chamada top-down, que eu falo muito aqui, muito utilizada por grandes gestores, que é aquela análise que começa pelo cenário, evolui para os setores e depois para as empresas, né? Eu fiz o meu último vídeo falando sobre esse tema, estou falando um pouquinho mais hoje e na segunda-feira, às 9 da noite, eu vou fazer uma live exclusiva aqui no meu canal para falar um pouquinho mais, a gente vai afunilar, falar de ações e do momento, tá? Então já clica aqui embaixo, ativa as notificações para assistir na segunda-feira. Bom, estamos no momento decisivo para a nossa bolsa em função de dois fatores básicos. Existe uma mudança global na estrutura de juros dos Estados Unidos, né? Ou seja, venho falando aqui, a Treasury, né? As taxas de juros dos títulos de renda fixa de 10 anos estão subindo e isso muda muita coisa. Tá? E além disso, a gente está vivendo um momento aqui no Brasil político que pode mudar, né? O Brasil continua, segue ou tenta seguir pelo caminho liberal ou não? E, independentemente desses dois caminhos, a gente vai ter oportunidades diferentes, né? Em classes de ativos e setores completamente diferentes. Entretanto, as oportunidades existem. Eu venho falando aqui, não é cautela, porque existe essa indefinição e muita coisa pode acontecer, né? Os caminhos podem ser bem diferentes, mas é sim um momento decisivo e utilizar essa estratégia, né, de olhar para o macro, entender o cenário para conseguir ter uma melhor rentabilidade, funciona muito bem, né? Ajuda muito. Eu vou mostrar aqui algumas correlações e alguns setores que eu trouxe para vocês. Esse primeiro gráfico aqui mostra a minha carteira do final de 2018 até então. Então, quando a gente olha para ela abre como a gente chama, né? Ela abre alfa em relação ao índice Bovespa. Eu preciso gerar alfa, né? Eu preciso estar sempre acima do índice Bovespa. O grande ponto no gestor é gerar retornos acima do índice. Senão não faz sentido você ter uma gestão ativa, né? E quando a gente olha para esse período aqui, o Bovespa subiu 46%, a carteira subiu um pouco mais de 78%, ou seja, está gerando um bom alfa, mesmo com uma posição aqui em Petro, que eu saí, que era uma posição relevante, a carteira conseguiu gerar, e é esse o grande objetivo do investidor, gerar retornos, né? E acumular retornos relativamente expressivos acima do índice. Conseguir pegar esses movimentos, né? Esses ciclos que existem nas nossas economias e nos mercados é muito importante. Então vamos lá, eu vou mostrar o primeiro ponto aqui para vocês, o primeiro ciclo que aconteceu, para mostrar como isso é importante, tá, pessoal? A gente falou, né, muito desse acontecimento, mas pós-pandemia, as empresas de tech e e-commerce, né, no nosso caso, ganharam uma relevância, dado a mudança estrutural e o impacto que elas tiveram. Então quando a gente olha para o movimento, né, das nossas três ações aqui, né, Magalu, Via Varejo e B2W, a gente vê um movimento de forte alta aqui de março ao início
de novembro, tá? Quando a gente olha aqui, entre 200% e 199%, subindo a Magalu, já vareja um pouco menos, 130%, e B2W 102%. Esse movimento acontece, é uma mecânica, e essa mecânica que é importante o investidor entender. Lógico que algumas sobem mais que outras, né, em função de questões micro, mas o macro move muito os mercados, tá? E quando a gente começa a observar o que está acontecendo, o que aconteceu depois, elas ficaram praticamente estagnadas e do início do ano para cá, esse é o gráfico, né, mostra aqui Magalu, Via Varejo e B2W em queda. Magalu é a premium, né, então está com uma queda mais amena, mas esse movimento aqui é bem próximo. Isso aqui em função do quê? Aumento de taxa de juros nos Estados Unidos, né, pegando em cheio as ações de crescimento, movimento global, não é local. Muita gente pergunta, por que Magalu caiu ou por que Via Varejo caiu? Soltando excelentes resultados, crescimento, entretanto, caindo. É essa mecânica que é importante, que o investidor tem que entender e que isso ajuda muito, né? Você consegue pegar esses ciclos, você pode... Eu falei aqui, né, no final do ano passado que essas empresas estavam ficando defasadas, que era o momento de fazer uma rotação. Isso não significa que eu não gosto ou que a empresa não é boa, mas existem outras empresas que são boas e que devem andar mais num ciclo de tempo, né, que a gente nunca sabe qual é, mas conseguir canalizar a carteira para o momento, né, pegar esses ciclos aí que existem dentro da economia do mercado, é importante para o investidor, tá? Outro ciclo, né, outro movimento extremamente relevante que a gente viu foi das ações, né, atreladas de alguma forma à economia chinesa, ou seja, as commodities, e aqui eu estou falando das metálicas, tá? A gente olha aqui, em um ano, movimento de Vale e Minas e Gerdau, a gente está falando aqui, o Vale subindo 177%, os Minas 214% e Gerdau 167%. Lógico que teve aquele momento ali ruim do início, isso ajudou, né, tem um efeito base, mas teve um movimento de forte alta. E por quê? Eu falei muito, a China estava retomando da forma com que ela sabe aquecer a economia, né, que é com infraestrutura. Está puxando minério de ferro, né? Continua nesse movimento, a retomada lá é forte. A China deve crescer em 2021 entre 8% e 9%, depois de uma alta do PIB de 2,3% em 2020. Né? Então ela cresceu em 2020 e deve continuar crescendo forte, né, em 2021. Isso impulsiona, né? Minério de ferro, basicamente, né, 98% é utilizado para a produção de aço. Aço a gente divide em duas classes, né? Os planos e os longos. Planos são chapas, indústria. Longos são vergalhões, né? Que é utilizado na construção civil. Mas o movimento que existe é muito parecido. Essa mecânica é importante, né? A mecânica de tirar do cenário, que é algo que a gente vive, e está no nosso dia a dia, né, o cenário. Essas relações são muito práticas. E aí conseguir jogar isso para o setorial, e aí do setorial fazer uma escolha de acordo com o perfil, com a empresa que faz mais sentido na visão de cada investidor, mas isso você consegue extrair performance de uma carteira de ações. Outra correlação que eu trouxe aqui que é extremamente forte é a questão do dólar, né? Então, desde o início do ano passado, né, a gente viu um movimento de depreciação do real, ou seja, o real perdendo valor perante o dólar, né? Um movimento global de moedas, mas o real na dianteira em função de algumas coisas como queda de juros que foi acentuada e alguma deterioração fiscal. E o que a gente vê aqui? Suzano, Klabin, coloquei JBS e Marfrig, tá? Duas empresas celulose, commodities, e proteína animal, de alguma forma, né? Marfrig é muito mais, uma empresa muito mais de commodities do que JBS. A JBS tem bastante coisa industrializada, mas elas estão no mesmo aí, na mesma caixinha. E o que a gente vê é um movimento de forte alta. Por quê? Porque boa parte da receita delas, né, está em dólar, o custo não é todo dolarizado. Quando você tem um aumento do dólar, né, ou depreciação do real, isso acaba impactando direto a receita sem uma contraparte tão grande nos custos. Tem uma alavancagem operacional. Então os lucros, né, explodem, que a gente viu esse ano aqui, né, com essas empresas aí crescendo fortemente. É sempre uma forma de pensar, né? O investidor começa a ver que deu uma depreciação no câmbio, que isso deve continuar, é o momento de dolarizar mais a carteira. Por isso que eu tenho falado aqui, a gente tem uma deterioração do lado liberal? Sim. Isso pode continuar? Pode. É possível aqui, por isso que eu tenho cautela. Mas isso acaba impactando o dólar. Não tem como fugir de uma depreciação cambial e aí acaba beneficiando algumas empresas dolarizadas, tá, pessoal? Isso é importante e é mais uma relação. E a outra relação que eu trouxe aqui, né, é a questão das estatais. Então, eu tinha posição estatal, gostava muito, entretanto, tem alguns pontos
que deixaram as teses aí bem vulneráveis. E no próximo dia 20 acaba, né, a gestão, a atuação do atual CEO. E meu ponto o ponto de medo que o mercado tem é que, mesmo com o petróleo subindo, com o dólar subindo, a gente tem um reajuste para baixo do preço do combustível, ou seja, fora daquela política. Se isso acontecer, não só Petro, mas a gente tem um impacto generalizado em Brasil, porque aí vai mostrar, né, uma ruptura do lado dessa política liberal. É negativo para as estatais, com certeza, mas existem outras empresas que vão acabar sendo beneficiadas, né? As exportadoras, aí, tudo que está correlacionado com o dólar deve se beneficiar. Então, essa mecânica que existe na Bolsa, entre os setores e a economia, é que eu tento trazer aqui. Por isso, eu trouxe no primeiro vídeo, né, um pouquinho sobre o geral, o que está acontecendo, mostrando agora como essa mecânica funciona aqui na prática, né? E eu vou trazer um pouco mais do lado do micro, tá? No próximo vídeo, que vai ser uma live segunda-feira às 9 da noite. O link está aqui embaixo, então já se inscreve, deixa agendado para não perder. E se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreva no canal e até o próximo.